Bem, vamos então aqui resolver algumas questões relacionadas à disciplina de Fundamentos da Matemática. Então, a primeira questão aí, dividindo o polinômio f, tá? Então, eu vou colocar aqui o polinômio f por x ao quadrado menos 3x mais 5. Então, dividendo pelo divisor, tá? Então, eu tenho um divisor aqui, que é uma função polinomial do segundo grau. X ao quadrado menos 3x mais 5. Obtemos o quociente x ao quadrado mais 1. Então, o quociente aqui, gente, x ao quadrado mais 1. E o resto 3x menos 5. Pronto. Então, montamos aí essa divisão de polinômios e ele quer que você determine nada mais, nada menos do que o f, o dividendo, né? Então, como já sabemos, esse divisor aqui, ó, ele é multiplicado com o quociente, e essa multiplicação aqui, somada com o resto, me dá o dividendo, me dá o f. Então, o que eu tenho que fazer é multiplicar quociente com divisor e depois somar com o nosso glorioso resto. Então, vai ficar assim, ó. A nossa continha vai ficar assim. Vai ficar f igual a x ao quadrado menos 3x mais 5 vezes, que você pegou o quociente, vezes x ao quadrado mais 1. Então, você pegou o quociente com o divisor mais o 3x menos 5, que é o resto. Tá bom? Então, essa aí é a nossa conta que nós temos que fazer com bastante cautela, bastante calma aí para resolver e encontrar o f que ele pediu. Então, agora o f fica da seguinte maneira. Gente, aqui, ó, se vocês perceberem, uma multiplicação desse com esse parêntese. Então, eu tenho que multiplicar aqui todo mundo, x ao quadrado com o primeiro e segundo termos, menos 3x com os dois termos, e 5 também com os dois termos. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, gente, vamos lá, ó, x ao quadrado com x ao quadrado, faz o jogo de sinal, dá mais com mais, dá mais. Então, fica x elevado à quarta. O próximo é x ao quadrado com mais 1. Então, mais com mais, tá? Claro, aqui tem o mais também, gente. Então, isso aqui vai ficar mais x ao quadrado. Finalizei com x ao quadrado. Agora eu vou com menos 3x. Esse menos é perigoso, tá? O menos com x ao quadrado, menos com mais, vai dar menos 3x a terceira, tá bom? Porque aqui, ó, o x vezes o x conserva a base e soma as potências. Aqui é 1 com mais 2, por isso veio 3. Fabiano, e esse 3 aqui? Ele está multiplicando com esse 1 daqui, tá bom? 3 vezes 1. E agora, menos 3 com mais 1. Isso aqui vai dar menos 3x. E aí finaliza para o 3x. Agora, eu vou fazer o 5, tanto com x ao quadrado, quanto com mais 1. Então, vai ficar mais 5x ao quadrado, mais 5. Isso, mais 3x menos 5, que é o meu resto. Tudo bem? Então, isso tudo para encontrar o f. Tá? Então, nós multiplicamos parênteses com parênteses. Todo elemento aqui, ó, tem que ser multiplicado com todo elemento do segundo parênteses. É o que eu costumo chamar de chuveirinho aqui, ó. Tá? Você vai fazer o chuveiro nesses termos todos aqui do segundo parênteses. Pois pronto. Então, agora, o que eu preciso fazer? Será que dá para cancelar alguém? Dá. Ó, aqui, ó. Menos 3x dá para cancelar com mais 3x. Tudo bem? E 5 dá para cancelar com menos 5. Pronto, gente. Então é isso. Então eu fico com f igual a x à quarta. Beleza. Só que aí eu percebo que, ó, que tem
termo com x à terceira. Tá aqui, ó, o termo com x à terceira. Não tem mais nenhum outro, então eu escrevo menos 3x à terceira. Mas, Fabiano, e esse x ao quadrado, tu pulou? Não, te acalma, porque eu estou colocando na ordem. Ó. Primeiro o termo de potência 4, depois de 3, agora eu vou escrever de potência 2. Então, se nós percebermos, esse cara aqui, ó, x ao quadrado, ele tem esse parceiro aqui, x ao quadrado também. Então, eu vou fazer o seguinte, mais 1 com mais 5. Isso aqui vai me render mais 6. E eu repito o x ao quadrado. E pronto, aí está o nosso f, uma vez que os outros termos foram cancelados. Então, perceba que muitos alunos, eles querem fazer, por exemplo, essa conta aqui, ó, menos 3x com mais 6x ao quadrado. Não pode, porque aqui é um x à terceira e aqui é um x ao quadrado. Então, na soma, na subtração, você não pode casar esses dois termos. Você tem que deixar como está aí nessa questão agora, tá? Então, esse é o final, esse é o nosso f que ele pediu para determinar. Tudo bem? Então, vamos passar adiante. Aqui, divida o polinômio f por g. Tá? Então, ele me deu o f nada mais é aqui do que um x à quarta, menos x à quarta, menos 16. Menos 16, tá? Aqui, 16, dividido por x mais 1. Então, vamos ver aí qual é o resultado dessa divisão de polinômios, tá? Então, é o seguinte, eu sempre começo da seguinte forma. X à quarta é o termo de maior grau do lado esquerdo. Então, ele é quem eu quero cancelar. Portanto, tem que aparecer um termo aqui embaixo, menos x à quarta, para que eu possa cancelar esses dois termos. Tudo bem? Então, é o seguinte, vocês perguntam, qual termo você coloca aqui, multiplicado com x, vai me render um x à quarta. Então, sempre lembrando que essa posição aqui é multiplicação. Tá? Aqui sempre é multiplicação. Então, qual termo eu coloco aqui multiplicado com x dá x à quarta? Eu acredito que seja o x à terceira. Porque x à terceira com x dá x à quarta. E sempre um detalhe que eu faço, ó, mais com mais dá mais. Aqui é multiplicação. Quando vem para cá, vem com sinal invertido. Então, aqui é menos x à quarta. Pronto. Fechou aqui. Fabiano, um erro que acontece muito nessas questões. O erro é, o cara multiplica aqui e ele não lembra de multiplicar com um 1. Gente, aqui você multiplica com x, mas também tem que multiplicar com quantos termos tiverem aqui no quociente, no divisor, tá? Quociente e divisor. Então, no x à terceira, tem que multiplicar com x, mas também tem que multiplicar com 1. Então, eu vou fazer x à terceira vezes 1, dá x à terceira. Então, vem para cá, x elevado a 3. Tá bom? E, Fabiano, por que tu deixou esse espaço aqui? Justamente porque os termos de x à terceira, x ao quadrado, eles poderão aparecer aqui, nessa região. Tanto que o x à terceira apareceu. E eu não tenho um termo x à terceira no dividendo. Tá bom? Então, x à terceira com 1 deu x à terceira. Mais, com mais, na multiplicação dá mais. Vem para cá com o sinal invertido. Então, fica menos. Portanto, eu posso cancelar agora, ó, eu posso cancelar x à quarta com menos x à quarta, que era meu objetivo. E eu posso descer o menos x à terceira, deixo o espaço do x ao quadrado e do x, que podem aparecer, e eu baixo menos 16. Pronto. Então, agora a divisão é menos x à terceira dividido, menos x à terceira com menos 16, dividido por x mais 1. Então, agora, volto a perguntar. Qual termo eu coloco aqui, multiplicado com esse x, dá x à terceira? Bem aqui. Eu acredito que seja o x ao quadrado. Porque x multiplicado com x ao quadrado dá nosso glorioso x à terceira. E, gente, aqui vai ser mais ou vai ser menos?
Então, você tem que analisar isso aí. Ó, aqui tem que ser menos. Por quê? Porque mais com menos, na multiplicação dá menos. Quando vem para cá, vem com o sinal trocado. Então, aqui vira mais. Passa a barra aqui. Eu vou ter que descer uma barra aqui maior. Aqui. Pronto. Então, esse é o termo que eu consegui cancelar. E agora? Agora eu multipliquei com x, eu tenho que multiplicar, obviamente, com 1 também. Então, x ao quadrado com 1 dá x ao quadrado. Agora eu venho para o jogo de sinal. Agora eu venho para menos com mais, menos vem para cá com o sinal trocado. Mais. Pronto. Então, agora eu cancelo menos x à terceira com mais x à terceira. Quem é que desce? Desce o x ao quadrado, tá? Desce o x ao quadrado. X ao quadrado menos 16. Pronto. Então, agora você quer cancelar o termo x ao quadrado aqui, positivo. Então, qual termo eu coloco aqui, multiplicado com x, vai me render um x ao quadrado aqui? Então, é o x. Porque x vezes x vai me render x ao quadrado. Pronto. Agora, basta saber se é mais ou se é menos. Com certeza deve ser o mais. Porque mais, com esse mais daqui, dá positivo. Vem para cá com o sinal trocado, que é o menos, então. Pronto. Então, aqui fecha a barra. Tá? Tá terminando. Já calma. E o próximo, gente. O próximo é o x vezes 1, que vai me render o x. E vai me render menos x, uma vez que aqui é mais com mais dá mais, vem para cá com o sinal trocado. Pronto. Então, aqui eu posso cancelar x ao quadrado com menos x ao quadrado. E vai render menos x com menos 16. Pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto. E agora é menos x com menos 16 dividido com x mais 1. Eu ainda posso fazer? Posso, porque aqui ainda tem grau semelhante, igual o grau dessas duas aqui. Então, eu ainda posso realizar. Então, vamos lá. Qual termo eu coloco aqui, multiplicado com esse x, dá x aqui? É nada mais, nada menos do que 1. 1. Então, 1 vezes x dá x. E aqui vai ser mais ou vai ser menos? Você tem que analisar agora. Então, aqui tem que virar positivo. Tem que ser positivo. Então, acredito eu que vai ser menos. Porque menos com mais vai dar menos. Então, vem para cá mais. E para finalizar, 1 vezes 1, 1. Então, vem para cá 1. E mais com menos dá menos. Vem para cá mais. E aí eu fecho a barra aqui. E o meu resto vai ser cortar esses caras, menos x com mais x, sobra resto, menos 15. E aqui a questão está finalizada. Tudo bem? Essa é uma questão muito legal que merece aí um pouco de atenção, tá? E vamos finalizar com essa questão aqui, muito legal, muito emocionante. Na figura, o perímetro do triângulo ACD é. Então, aqui, gente, ó, aqui o que que acontece? Eu tenho um triângulo ABC, eu tenho um triângulo ABD e eu tenho também um ACD. Então, eu tenho aí 3 triângulos nessa figura. Perceba aí que eu tenho aqui também ângulos de 90 graus. Portanto, significa que nesse triângulo, esse aqui é a nossa hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Assim como esse 2 vai ser a hipotenusa nesse outro triângulo da esquerda. Então, ele quer saber o perímetro. Então, ele quer saber a soma desses lados aqui, ó, de A, C, D. Significa dizer, então, que ele quer que você descubra o H, o Y e o Z.
Simplesmente isso. E some. E você tem que somar no final, porque o perímetro é a soma desses lados aí. Então, você tem que encontrar o H, somar com Y e somar com o Z. Vamos ver aí o que vai render esse problema aí, essa discussão. Então, primeiro de tudo, ó, aqui eu posso começar com o ângulo de 60 graus, analisando esse ângulo de 60 graus. Então, percebam aqui, ó, que adjacente a esse ângulo de 60 graus tem o lado BD, que eu não estou interessado nele. Mas o lado oposto a ele é o H. Então, o H eu necessito dele, e eu tenho a hipotenusa. Então, eu posso começar aí utilizando o seno de 60 graus. Seno de 60. Posso começar utilizando ele. Por quê? Porque eu tenho o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa. Pronto. Maravilha. Maravilha. Então, com isso, eu já encontro o H. Então, o seno de 60 nada mais é do que a raiz de 3 sobre 2. Isso é H sobre 2. Pronto. Aqui, gente, se vocês desejarem, vocês já podem cancelar o 2 com 2, tá bom? Se vocês quiserem, já pode cancelar o 2 com 2. Ou, se você preferir, você pode fazer aqui, ó, meios pelos extremos. Multiplicação. Então, eu vou fazer assim. Então, vai ficar 2H igual a 2 raiz de 3. E aí, para finalizar e encontrar o valor do H, o que você deve fazer? O H está multiplicando 2. Então, esse 2, ele passa para cá, dividindo, né? Assim que a gente diz. Então, 2 raiz de 3 dividido por 2. Gente, percebam que aqui é uma multiplicação entre 2 e raiz de 3. Então, o que eu posso fazer com esses 2 aí? Posso cancelar. Então, 2 por 2 dá 1. Então, o H aí nada mais é do que H igual a 1. Pronto, encontrei o valor de H. Ou, desculpa, H é raiz de 3. H é raiz de 3. Pronto. Finalizado, né? O H. Agora eu tenho que encontrar os demais, tá? Então, eu encontrei um lado que eu necessitava e eu preciso dos demais lados. Por exemplo, então, o que eu preciso é encontrar o Z ou o Y. Então, se vocês levarem em consideração agora o ângulo de 45 graus, é muito importante entender que esse é o ângulo adjacente. Esse é o lado adjacente e esse é o lado oposto a 45 graus e essa é a hipotenusa. Porque está em frente, de frente para o ângulo de 90 graus. Está aqui, ó. Então, o que eu posso fazer para encontrar o Y? Eu posso fazer o seguinte, uma vez que eu tenho o H já, eu posso encontrar o Y pela tangente de 45, utilizando esses dois lados aqui. Então, eu vou fazer aqui ao lado, ó. Então, fica tangente de 45 igual cateto oposto, é o Y, dividido pela adjacente, pelo lado adjacente. Pronto, o H eu já tenho. Então, ótimo ainda, melhor ainda, porque a tangente de 45 a gente sabe que é 1. Facilita bastante as contas. Então, Y é igual sobre raiz de 3, que é o nosso H, que nós acabamos de encontrar. Então, agora fazendo meios por extremos, aqui meios por extremos, lembrando que aqui é 1, tá bom, gente? Aqui é 1, então fica Y vezes 1 e 1 vezes raiz de 3. Então, fica Y igual raiz de 3, resultado aí igual o H. Pronto, resolvido esse detalhe aí, muito importante. E agora, para finalizar, você tem que encontrar o valor de Z. O valor de Z você pode, por exemplo, encontrar mediante o seno de 45. Porque o seno de 45 é o oposto pela hipotenusa. E o oposto eu já tenho, que é o Y. Então, vamos lá resolver esse seno. Então, seno
de 45 graus é quem? É o cateto oposto, vamos lá olhar no triângulo, é o y sobre z. Então, é isso que nós vamos escrever aqui, y sobre z. O seno de 45, gente, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E isso é igual a y é raiz de 3. E tem o nosso glorioso z aqui. O y eu já encontrei. Agora, de novo, eu faço meios pelos extremos. Faço de novo meios pelos extremos. Então, fica z vezes raiz de 2 igual a 2 vezes raiz de 3. Pronto. É isso aí que eu tenho. Agora, o que eu faço? Gente, agora eu tenho que passar o raiz de 2 para lá. Então, fica z igual 2 raiz de 3, tá? Dividido por raiz de 2. Pronto. O que você faz agora? Agora você racionaliza, tá? Então, você está enxergando essa raiz quadrada de 2 aqui, você vai pegar ela, pega a raiz de 2 e multiplica no numerador e também no denominador pelo mesmo raiz de 2. Então, o que eu vou obter como resultado? Z igual 2 raiz de quem? Aqui eu posso fazer em uma raiz só essa multiplicação, ó. Tá bom? Raiz de 3 vezes raiz de 2, tá? Como elas têm o mesmo índice, então eu posso fazer isso, ó, 3 vezes 2. Então vai ficar a raiz quadrada de 6, tá bom? Então fica a raiz quadrada de 6. Em seguida, dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu posso colocar isso como raiz quadrada de 4. Então, isso aí vai me render o seguinte, gente. Vai render 2 raiz de 6 dividido por 2. Então, basicamente, o que eu tenho é, corta 2 com 2, vai ficar raiz quadrada de 6. É a minha resposta para o Z. Portanto, a questão não terminou ainda. Tá emocionante? Tá. Tá linda demais. Portanto, o perímetro qual é? O perímetro é o quê? É o H mais o Y mais o Z. Então, o perímetro, gente, nada mais é do que raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 6. Portanto, o perímetro desse triângulo ACD nada mais é do que 2, tá? 2 raiz de 3 mais raiz de 6. Fabiano, onde tu tirou esse 2, rapaz? Eu não consegui enxergar. Gente, aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3. Eu posso somar 1 com mais 1, 2 raiz de 3 mais raiz de 6. Gente, e eu paro aí, tá? Não pode somar aqui, porque um é raiz de 6 e o outro é raiz de 3. São incompatíveis, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.